Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje normalmente seria um daqueles dias que eu falaria de música no começo do programa, mas hoje meio que não tive tempo para preparar essa parte dele. Eu vou estar me mudando esse fim de semana, então eu quero deixar esse programa gravado e colocado no ar, já que eu só vou voltar a ter acesso à internet na segunda-feira. Então, né, se eu não fazer isso nessa madrugada, eu não vou ter tempo de fazer amanhã, então vou fazer agora, colocar no ar já. Enfim, né? Agora, sobre o que eu vou falar no programa de hoje, então, hoje o assunto vai ser, já vou deixar claro que vai ser sobre a legalização das drogas, mas principalmente da maconha. A primeira coisa que eu vou falar para vocês o programa vai ser sobre isso, porque recentemente eu li um texto que me deixou muito assim incomodado, sabe? Que é um texto que vocês podem pesquisar aí e tal, tá na Folha, né? Não foi escrito pela Folha, a Folha está analisando um índice que um instituto norte-americano fez, eu esqueci o nome agora do instituto, mas basicamente foi um instituto que analisou a situação da política a respeito das drogas em 30 países, sabe? Escolheu 30 países do mundo, analisou como é que era a relação desses países e pontuou a eles, levando em consideração algumas características do país, como por exemplo assim, se existe ou não penas extremas relacionadas a, a drogas, né? Se existe alguma espécie assim de redução de riscos, sabe? Redução de danos também, se tem alguma forma assim de prevenção, né? De possíveis tragédias envolvendo drogas, se a população tem acesso a medicações que ajudam a combater dependência em alguma espécie de droga, como por exemplo derivados de opioides. E a outra coisa é equivalência na lei, tipo, como que é leis relacionadas a drogas comparado a outros crimes, como por exemplo crimes violentos, né? E daí os 30 países foram analisados e, não muito surpreendentemente, mas de uma maneira desapontadora, o país fica em 30º, né? O país. Nossa, o que eu quis dizer, o Brasil fica em 30º. Esqueci mesmo, eu tô sóbrio, né? Mas enfim, e daí então, o Brasil fica em 30º. O primeiro lugar, se não me engano, é a Noruega. Nos outros países eu não me lembro como é que é a mesma ordem, mas eu sei que tem Nova Zelândia, Reino Unido, né, que é Inglaterra, eu imagino, Portugal, e o quinto país eu não me lembro, mas esses 4 países aí e tal, eu me lembro, que são os 4 que ficaram em primeiro lugar. No caso, eles têm as melhores políticas com relação à postura, com relação a essa questão das drogas, de acordo com esses números que esse grupo analisou, né? E o Brasil ficava em último, inclusive a gente fica atrás de alguns países que eles fizeram questão de destacar, tipo a Uganda. Por que falaram da Uganda? Porque é um país que ele tem, tipo assim, um IDH baixíssimo, né? Um país com pouquíssima renda, um país muito pobre. Então, um país tão pobre assim, ele ainda ficou melhor avaliado nessa questão de drogas do que o Brasil, né? E a Indonésia também. E a Indonésia é outro país que também estava lá, um dos 5 últimos, né? A Indonésia e a Uganda também é um dos 5 piores nessa análise, né? Mas o ponto é que o Brasil acho que tem mais grana até do que a Indonésia, bem mais grana do que a Indonésia. Então, né, o que essa lista está mostrando que é muito uma questão assim, administrativa, sabe? Não é uma questão de ser um país rico, um país pobre. É um jeito como que os países lidam com essa questão das drogas. O México também foi um dos piores posicionados, né? Aí, lá no... Eles foram explicando, assim, quais são, tipo assim... Tipo, dá pra ver a pontuação, né? Era uma pontuação que de 0 a 100, o melhor colocado, que é a Noruega, ficou com 76, e o pior colocado era o Brasil com 26, se eu não me engano, ou 24. Então o Brasil tá realmente muito mal nessa questão, né? Então, em primeiro lugar, vamos lá, vamos falar sobre esses 4 assuntos, entendeu? E por que eu vou falar sobre isso? Porque, cara, em primeiro lugar, essa matéria eu acho muito interessante. Em segundo lugar, eu já tenho uma opinião muito formada sobre isso. Se tu que tá me ouvindo aqui, tu nunca pensou a respeito sobre a questão da legalização das drogas, ou se tu já pensou minimamente, ou se tu acha que as drogas devem continuar ilegais, entendeu? Escuta isso aqui até o final, porque eu vou te fazer pensar, vou te fazer refletir, e depois que terminar esse programa tu vai pesquisar então, e tu vai ler, e tu vai realmente ver
se tu acha que é a melhor decisão pro país funcionar. Porque essa questão que eu vou defender não é tipo assim, ah, com levianidade. Eu tô defendendo isso porque eu acredito que é um jeito do nosso país funcionar melhor. E não é só eu que acredito, entendeu? Tem muita gente que acredita nisso. Então vamos lá. A primeira questão que era pra ser avaliada era se tinha crimes assim, penas extremas, né? Relacionado a drogas. Para vocês terem uma ideia, desses 30 países que foram analisados, apenas 3 países têm penas extremas com crimes relacionados a drogas. E aí, crimes relacionados a drogas, realmente, assim, o tráfico de drogas, por exemplo, né? E outras coisas, assim, variadas, né? Mas até como tu pode imaginar, o tráfico. Então, só 3 dos 30 países analisados tinham uma pena de morte para esse tipo de crime, que seria a Índia, Taiwan e a Indonésia. E, curiosamente, esses 3 países, eles ficam muito próximos um do outro, sabe? Tipo, fazem fronteira, tipo, não necessariamente com a Indonésia, porque ela é praticamente uma ilha, né? Mas ainda assim, tipo, se sair da Indonésia, um dos primeiros países que tu encontra é Taiwan, né? Enfim, e a Índia também é um país que eu já comentei algumas vezes aqui a respeito dela, porque ela tem uma relação muito estranha com a maconha, porque, né, por exemplo, lá eles vendem o tal de bang livremente, que é uma bebida à base de maconha muito forte, muito mais forte que um baseado, né? E essa bebida é vendida livremente, mas de alguma forma eles também têm uma espécie de pena de morte. Mas é claro que não deve ser todo caso, né? Deve ter várias questões, assim, deve ser uma lei convoluta aqui no Brasil também, como quem não sabe como é que funciona, eu vou explicar também até o final desse programa. Mas enfim. E daí, né? Só que daí eles destacam ali que tanto a Índia quanto o Taiwan não matam pessoas com crimes relacionados a drogas desde 2015, né? Mas em compensação, só no ano passado a Indonésia matou mais de centenas assim de pessoas com crimes relacionados a drogas. E quando eu digo assim, matou, é tipo assim, matar legalmente, sabe? Uma execução a mando do Estado, assim, tal, né? E daí, se tu tá achando que isso é bom, tipo assim, não, né? Pela análise desse negócio, esse tipo de crime é muito ruim. Porque, caso vocês não saibam, assim, existe tráfico ainda. Opa, deu uma paulada aqui na minha janela. Existe tráfico, sim, na Indonésia, entendeu? Então não é tipo assim, não. Se vocês achavam que, tipo assim, pra resolver o problema de pessoas consumir drogas é só a gente botar uma lei de pena de morte. Não, não resolveria, não, né? Mas enfim. E daí, o Brasil não tem esse tipo de lei assim, tá? Mas tem várias leis desproporcionais, né? Daí, tipo assim, a nossa pior pontuação aqui, a gente perde de todos os outros países, a nossa pior pontuação de todas é a questão de prevenção de danos, né? Que basicamente o que quer dizer é o seguinte, não existe nenhuma parte do nosso governo, entendeu? Nenhuma, nenhuma renda do nosso país é destinada, sabe? De nenhuma maneira tem uma espécie de educação a respeito de questão assim, de drogas, dosagens, tu pode morrer, como que tu pode morrer, entendeu? Não existe nenhuma cartilha do governo, não existe absolutamente nada, nenhum programa, nenhuma redução de danos, tipo assim, as pessoas não são instruídas para socorrer pessoas, não tem os médicos não trabalham com isso, entendeu? Tipo assim, não há partes da nossa sociedade que lidam assim, tipo, a mando do governo, no caso, entendeu? Tipo, pode ter gente que faz esse tipo de ação, né, de prevenção de danos, de compartilhar, enfim, questões de segurança relacionada a drogas. Sabe quando eu falo drogas, eu tô falando, de modo geral, com várias substâncias, entendeu? Que as pessoas fazem uso assim e tal, que, pô, já, não só as psicodélicas, como os cogumelos, os ácidos, ayahuasca, mas, né, até, né, maconha e também, por exemplo, drogas que não são, né, que não são nenhuma dessas psicodélicas que eu já listei, tipo cocaína e tudo mais, né? O ponto é que não tem nada, nenhuma parte do nosso país que lida com essa questão, então isso daí é o pior de todos, foi analisado da lista, o Brasil se enquadra como pior disso, né? E daí fala também sobre a questão assim, de política eh, atual sobre antidrogas, e o Brasil também foi uma das piores posicionadas, tipo assim, rivalizando ali com o México, pra quem não sabe, a guerra ao tráfico lá no México também é muito ruim, mas comparado do Brasil, tipo assim, ela é muito, muito mais tranquila, sabe? Os assassinatos, os crimes violentos relacionados à guerra de polícia contra traficantes, sabe, são muito altos, entendeu? É uma coisa que acontece bastante e tal. E daí vocês devem estar falando assim, não, mas você quer dizer que daí, só porque ele que dá morte, tem que parar, tem que mudar. Sim, sim, exatamente, tem que parar, tem que mudar. Não tá funcionando, gente. Não tá funcionando. Isso daí é uma coisa estúpida, tá entendendo?
uma forma de lidar com as drogas que ninguém conseguiu vencer. Nenhum país do mundo conseguiu vencer a guerra às drogas, entendeu? Inclusive, a proibição foi inventada pelos Estados Unidos, que já voltou atrás, entendeu? Os Estados Unidos já pegou e já falou, gente, deu merda pra caralho, entendeu? Então, os países bem posicionados, eles não têm esse tipo assim, os melhores posicionados de todos, eles têm uma liberdade ainda maior, entendeu? Com mais políticas de educação, entendeu? E tira esse mercado da ilegalidade, transforma em imposto, transforma em renda, sabe? É um negócio que é muito mais fácil de lidar, é muito mais fácil. E além de ser muito mais fácil de lidar, é muito melhor para a sociedade, sabe? A sociedade avança muito mais. Porque do jeito que tá, a gente não tá dando nem um pouco certo, não tá nem chegando perto de dar, entendeu? Não é como se o Brasil tivesse, tipo assim, nossa, daqui a pouquinho as coisas vão dar certo. Não, entendeu? E aqui continua sempre o mesmo discurso. Sempre tem político ganhando voto falando de acabar com as drogas e matar traficante, entendeu? Tipo, cara, ninguém conseguiu fazer isso e não vai conseguir nunca, sabe? Não é assim que tu se vence a guerra às drogas, entendeu? Ninguém conseguiu vencer, entendeu? Tu acha que é o Brasil que vai conseguir, entendeu? E daí quando eu tava falando que aqui é pior de todos, aqui é que mais mata mesmo, entendeu? Os números que tu encontra tá na casa dos milhares, entendeu? Por ano, crimes violentos relacionados a combates armados nesse tipo de situação, entendeu? Seja de facção contra facção, ou de polícia contra facção e etc, entendeu? Tá na casa dos milhares já, entendeu? Então, o Brasil faz um negócio que, tipo, não funciona. Nenhum país que tentou resolver a questão das drogas assim conseguiu. E, tipo assim, a gente continua dando murro na ponta de faca e o povo brasileiro não tá nem um pouco interessado, assim, sobre isso, sabe? Aí, outra coisa que tem a ver com esse negócio, tipo assim, é acesso a medicações, tipo, nessa questão, assim, o Brasil tá acima de alguns outros países, porque a gente deve ter alguma espécie de medicação que ajuda realmente a pessoa a combater problemas que ela pode ter com, né, substâncias, assim, desse tipo. E... Mas ainda assim muito baixo, claro, não é uma das melhores posições também não. O Brasil não tá bem posicionado em nada. E a última coisa também, assim, que o Brasil marcou muito mal é a questão assim, de equivalência da lei, que basicamente, né, mais uma vez reiterando, é tipo como é que entra as leis relacionadas a drogas falando com relação assim a outros crimes, né? E a verdade é que a nossa lei de questão de drogas é a mais, tipo assim, estúpida possível, porque basicamente tipo, eles prendem quem eles querem e se quem eles não querem, eles não prendem. A verdade é essa, entendeu? Pra alguém ser enquadrado como um traficante e a pena que ele vai cumprir varia pra caralho, entendeu? Por isso que a gente pontuou muito mal. Porque eles viram que, bom, um monte de gente que deveria ter sido preso como traficante não é, outros que não precisavam ter sido presos como traficante são, entendeu? Aí um pega uma pena enorme, outros pegam uma pena não tão enorme, sabe? Outros pagam de outras formas, inclusive, e outros nem são pegos também, entendeu? Então, basicamente, é uma lei terrível, assim, tal, do jeito que eles lidam com o, a pouca distinção que é feita para começar entre usuário e traficante. E não só entre usuário e traficante, mas traficante e traficante mesmo, entendeu? E dependendo de quem tu for, tu vai pagar por esse crime que tu estava cometendo. E dependendo de quem tu for, vai ficar por isso mesmo, né? E quando eu digo dependendo de quem tu for, a gente sabe que, por exemplo, assim, até gente do nosso governo, por exemplo, assim, políticos, né, gente que representa o nosso país, né, é envolvido com o tráfico, né? Todo mundo aqui deve saber, todo mundo aqui deve ter visto informações suficientes para saber que a gente tem gente que trabalha no nosso governo e que ainda por cima trabalha com o tráfico também, né? A gente já notou, já foi encontrado evidências desse tipo de coisa, entendeu? Dentro de, enfim, de helicóptero e dentro de avião da Força Aérea. Então, né, meio que não tem como se fazer de conta que isso não acontece, né? E o ponto é isso, entendeu? Tem gente que paga por uma quantidade assim, algumas gramas de maconha no bolso e é pego como traficante. Em compensação, tem gente que mesmo com toneladas de droga, não acontece absolutamente nada, né? Então, por isso que o Brasil também marcou muito baixo nesse ponto, né? Então, basicamente, esse foi o que me resolveu. Foi ver essa lista que eu falei, bom, eu tenho que falar alguns pontos a respeito dessa questão de legalização, tá ligado? Pra mim, entendeu? Quando eu penso que o Brasil tava tão mal posicionado, e realmente eu penso que, tipo assim, eu não vejo nenhuma mudança com relação a esse tipo de assunto nesse futuro próximo, sabe? Digamos que nessa década eu não acredito que a gente vai ter grandes mudanças, entendeu? Tipo, óbvio que. E quando eu digo assim, não acredito, tipo assim, ó, por exemplo, ano que vem vai ter eleições e com certeza vai ser Bolsonaro versus Lula, sabe? Independentemente de que se o Bolsonaro vencer, é óbvio que não teria mudança, mas mesmo que o Lula vença,
tipo, o PT nunca articulou nada relacionado a esse tipo de coisa, porque, né, a percepção pública a respeito da questão das drogas ainda é muito antiquada. As pessoas não entendem nada justamente porque o governo não faz questão de ensinar também para as pessoas, entendeu? Mas a maioria da população ainda não saberia como lidar com esse tipo de coisa. Então, eu não acredito nem que mudasse o presidente ia mudar alguma coisa, entendeu? Mas, então, eu realmente acho que se for mudar essa questão aqui no nosso país, vai ser tipo assim, de 2030 em diante, sabe? Porque um dia vai ter que mudar, porque todos os países do mundo estão mudando, sabe? Tipo, o Brasil não pode ser o único louco, sabe? Não tem como, eu não acredito que a gente vai se tornar, tipo assim, o... Da mesma forma que o Ocidente olha para os árabes falando que eles são, né, extremistas, eu não acredito que o Brasil vai ser esse cara que, tipo assim, todo o resto da América. E é o que já tá acontecendo, né? A gente já tá caminhando para isso. Não só a América, né? Mas a América praticamente tá avançando muito, né? Nessa questão assim, de legalização. A América do Norte já tá muito avançada nessa parte. A América Latina já tá dando uns passos, né? Países como Uruguai, Argentina, tudo mais. Eu acho que até talvez outros aqui na volta já estejam se movendo, né? Só que o Brasil não. O Brasil parece completamente assim, inerte nessa coisa, sabe? Ele não pretende mudar absolutamente nada do jeito que funciona, né? E, tipo, e para mim realmente eu acho que seria melhor, sabe? Poderia ser possível eles começarem legalizando só a maconha, sabe? A maconha pra mim seria um negócio que seria urgente estar legalizado, sabe? Aí eu vou defender principalmente essa pauta aqui pra mim que eu acho que poderia ser primeiro, sabe? Poderia, poderia haver uma legalização maior escala de outras substâncias junto. Também acho que seria melhor porque eu realmente acho que é a melhor forma de lidar, entendeu? É uma coisa que tu deveria botar isso na função da saúde pública e não na função da segurança, entendeu? Aí tu pode pegar e mudar bastante toda essa gente que tu gasta, né? Toda essa força policial que tu gasta pra fazer combater traficante, tu poderia estar gastando pra fazer várias outras coisas, sabe? Esses caras poderiam estar fazendo, por exemplo, patrulhando as ruas, poderiam estar ajudando a população, né? Cuidando de outros tipos de crimes, entendeu? Então, ia ser uma mudança assim, que com certeza ia facilitar pra caralho, sabe? Aí o pessoal sempre pergunta aquele negócio, vocês acham que os traficantes iam parar de vender, tu acha que ia aceitar isso de boa? Eu falei, cara, não é um bagulho que tu pode frear, o que que tu vai fazer, entendeu? Realisticamente, tu acha que eles vão chegar assim, vai começar a tentar impedir todos os estabelecimentos de comercializar as drogas de maneira legal, entendeu? Sendo que, com certeza, se chegasse esse momento, se fosse essa decisão pública, né, não seria algo que ia acontecer dessa forma, sabe? Tipo, porra, pelo amor de Deus. Né? Mas o ponto é que é evidente que o Brasil não pretende fazer isso e por várias razões, sabe? Em primeiro lugar, porque tem toda essa questão do tráfico daí e tal, que a gente sabe que eles não têm interesse em desmantelar o tráfico nesse momento. Se eles tivessem, eles não. Tipo, eles sabem que não tem como vencer, mas é que eles não querem vencer, entendeu? Eles só querem continuar mantendo assim, porque deve beneficiar bastante, entendeu? Porque entra toda aquela pauta assim de assim, de renda que a maconha geraria, eu mais uma vez falando especificamente da maconha, para você ter uma ideia, hoje em dia, atualmente, o Brasil gasta cerca de 5 bilhões por ano com política antidrogas, sabe? Política antidrogas. Daí, tipo assim, deve ser cartilhas, deve ser coisa tipo assim, Proerd, não sei se o Proerd ainda rola, talvez rode, e obviamente o Proerd não funciona, né? Se vocês têm alguma dúvida se o Proerd funciona ou não funciona, não funciona. Os Estados Unidos, que foi ele que criou, né? Lá fora se chama DARE, é D-A-R-E, sabe? Que é um bagulho assim que não usa drogas, entendeu? Campanha de diga não às drogas, entendeu? Isso não funciona, não funcionou lá nos Estados Unidos, eles já pararam de fazer, e o Brasil, não sei se ele ainda continua, né? Infelizmente aqui eu não tenho certeza. Mas é com esse tipo de campanha, né, que o Brasil ainda gasta dinheiro com isso, né? E também a outra medida que basicamente recebe muita renda é sobre o negócio assim do regime carcerário, né? Porque muita gente, muitas das prisões, né, feitas nesse país, talvez até a maior parte delas, tem alguma coisa relacionada à posse de drogas e ou gente sendo taxada de traficante indevidamente, por exemplo, ou devidamente também, independentemente do caso, né? Então, muitos encarceramentos são relacionados a esse tipo de coisa, né? Então, aí agora vamos ter que abrir assim, uma outra extrema não, né? Mas outra grande lacuna dentro desse assunto todo que eu tô falando, que é falar sobre esse sistema de encarceramento, né? Vamos agora, outra coisa, que, né, é o momento, assim, de fazer a audiência que nunca pensou sobre isso, pensar, entendeu? Cara, o nosso sistema carcerário é terrível, sabe? A última vez que eu pesquisei números sobre isso, entendeu? O Brasil era o terceiro país com o país com a terceira maior população carcerária do mundo, sabe?
existem 3 países no mundo que mais prendem gente. O Brasil é um deles. Então, a verdade é que é o seguinte, o Brasil não é um país que prende pouco. O Brasil é um país que prende mal, entendeu? Esse que é o problema, entendeu? Não é sobre aqui ninguém paga. É verdade, ninguém paga como deveria e do jeito que e não é sobre pagar, entendeu? Né? A gente pensa assim na nossa cabeça que a pessoa tem que pagar, né? Pagando, as pessoas meio que estão pagando, só que não tá funcionando, né? Porque, tipo, né, entra todo em questões assim, psicológicas do que deveria ser um cárcere privado e o que é. Só para efeito de curiosidade, efeito de comparação, os únicos 2 países que têm mais população carcerária que o Brasil é os Estados Unidos e a China. Então, eu acho que isso aqui é um momento muito interessante que eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas eu quero destacar isso para vocês, enquanto audiência serem capazes de interpretar. Pensem nisso, entendeu? Os 3 países que mais prendem gente no mundo: Estados Unidos, China e Brasil. São países bem diferentes, entendeu? Em questões ideológicas, em questões políticas, né? Em questão assim, do jeito que eles funcionam dentro desses próprios países também. Então, né? Se esses 3 países prendem tanto, né? E é uma, tipo assim, são os únicos países que tem mais de 1 milhão de pessoas dentro da cadeia, sabe? Todos esses 3 países. Então, se esses 3 países prendem tanto, eu acho que dá para observar que tem algumas coisas erradas na forma que cada um desses países opera, sabe? Por razões bem distintas. Então, agora, voltando para o nosso país, entendeu? O ponto é que é o seguinte: o nosso sistema carcerário é muito, muito ruim, muito ineficiente. A gente sabe muito bem que pessoas que cometem certos crimes não ficam o tempo que deveriam na cadeia. E daí, vários tipos de pessoas, tanto assim, pessoas assim, os marginais da base, entendeu? Que cometem delitos que a gente sabe que eles deveriam, tipo assim, ter que passar por um período de reformação e eles não passam, eles nem ficam presos como deveriam, né? E além disso, a gente sabe também que a impunidade vai subindo para, tipo assim, gente com dinheiro raramente se dá mal nesse país, político então nunca se dá mal nesse país, né? Então a impunidade rola solta nesse país, é óbvio. Mas ao mesmo tempo, muita gente vai parar atrás das grades. Quem são essas pessoas que vão parar atrás das grades? Quais são as pessoas que realmente são presas no nosso país, né? Então tem um tipo bem específico de pessoa que é encarcerada no nosso país. Tem uma parte da população que é a população pobre, entendeu? E a maior parte da população em vários estados do país são pessoas negras que são pobres, entendeu? Então, essas pessoas que vão parar mais na cadeia. É pobre e em sua maioria gente negra, mas também, né? Se tiver gente branca lá, também pode ter certeza que é pobre também. E é esse tipo de pessoa que é encarcerada no país, né? E um dos crimes que mais encarcera pessoas no nosso país atualmente são essa questão das drogas, que simplesmente assim é muito errada, é muito mal feita, é muito injusta, sabe? É que nem aquele vídeo, vocês sabem aquele cara, acho que ele é do Porta dos Fundos, sei lá, o Gregório do Vivier, sabe? Que ele fez um vídeo dele que é bem famoso, dele falando que ele planta maconha, que ele tem maconha em casa e que não vai acontecer nada com ele. E sabe o que aconteceu com ele? Nada, entendeu? Então, tipo assim, essa é a verdade horrível do nosso país, entendeu? Que certas pessoas, né, tipo, e quando ele tá fazendo isso, eu, tipo assim, não tô falando isso pra criticar ele, eu tô falando que ele usou o privilégio dele, de gente que tem dinheiro, de gente que é branco, gente que é famoso, pra mostrar que, tipo, olha as merdas como é que funciona aqui nesse país, entendeu? Como é que esse cara pode falar que ele cultiva e ele ter. E provavelmente ele realmente cultiva, entendeu? E né, não vai acontecer nada com ele, mas uma pessoa pobre regularmente pode estar se dando mal, entendeu? E daí fica muito a critério, daí né, que no nosso país tem essa distinção, tipo assim, não há uma distinção clara, entendeu? A partir, fica muito a declaração do juiz, entendeu? A declaração não, a decisão do juiz. O juiz pode decidir basicamente, e é o que a gente vê acontecendo, sabe? Muita gente que deveria estar sendo preso como traficante não é, justamente porque são pessoas que têm dinheiro, que têm uma classe social elevada, que são estudantes de faculdade, sabe? E no caso, eu não é uma boa razão dizer que são estudantes, porque tem estudante que é pobre, né? Mas são pessoas da classe alta do Brasil, entendeu? Que daí eles não se dão mal, em compensação de gente aqui no Brasil que nem traficante é e tá sendo levado para trás das grades, entendeu? E daí vamos falar minimamente sobre o que é o processo atrás das grades. É muito, 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 muito ruim. E tipo assim, aqui no nosso país as pessoas estão acostumadas, tipo assim, eu entendo o sentimento assim, de punição que as pessoas têm dentro delas, sabe? Elas querem assim, as pessoas têm que pagar, eles têm que sofrer, eles têm que, né, fez maldade aqui na rua, agora ele tem que se dar mal lá dentro, entendeu? Eu entendo o sentimento que muita gente tem aqui no o povo brasileiro tem. Só que o ponto é que é o seguinte, né? Vamos voltar para aquela palavra que eu gosto bastante, que é a questão pragmática, sabe? O ponto é que se tu encarcera uma pessoa sem um plano de ação para ele, né? E a rotina dele vai ser assim, uma merda, vai ser tipo assim, insalubre, com ele passando por várias situações de tensão,
com essa pessoa tendo que se articular dentro de uma situação assim perigosa, entendeu? Sendo uma pessoa que vai ter que passar por situações de, tipo, vai ter que se aliar a gente lá dentro, vai ter que fazer parte de uma realidade que, né, que eu não vou ficar me aprofundando também nesse tipo de programa, porque, né, quem conhece, quem se informa, quem vai atrás, quem lê, quem pesquisa, vai saber mais ou menos o que acontece nesse tipo de situação, né? Eu, enfim, eu vou avançar para a próxima parte do assunto, né? Então, não tem qualquer, tipo assim, profissionalização da pessoa, não tem, tipo assim, se o cara que entrou lá dentro, ele não tem educação, no sentido, tipo assim, de ter sido formado, o nosso Estado não ajuda essa pessoa a se formar, não ajuda essa pessoa a sair de lá mais preparada para viver uma vida na sociedade, para reingressar, entendeu? Tipo assim, várias outras coisas que também teria a ver, tipo assim, se foi um crime violento, se for um crime, tipo assim, um homem que agrediu uma mulher, ele deveria ter um tratamento psicológico para ele não fazer esse tipo de coisa de novo, sabe? Ele deveria ter que desconstruir essa mentalidade, fazendo acompanhamento, fazendo uma reflexão. Tipo, por quê? Porque o nosso objetivo quando a gente tá encarcerando alguém é um dia soltar essas pessoas, entendeu? Ninguém tá sendo encarcerado para morrer lá dentro. Então, se tu pretende soltá-las de volta, elas têm que estar, tipo, mais alinhadas moralmente com a sociedade, entendeu? E daí já tô falando das pessoas que realmente são criminosas mesmo, entendeu? Eu nem vou entrar nas várias e várias pessoas que são encarceradas de maneira injusta, entendeu? De maneira que elas nem deveriam estar atrás das grades e elas foram encarceradas. No Brasil acontece muito isso, entendeu? No Brasil acontece regularmente de pessoas ser levadas para cadeia antes de ser julgado, inclusive, eles ficam meses dentro daquele espaço antes de ser julgado e várias vezes depois eles são julgados como inocente. Só que daí o cara já ficou um ano e meio, ou no mínimo alguns meses, dado como preso nesse ambiente que eu estou descrevendo para vocês, sabe? E esse tipo de experiência raramente vai fazer com que a pessoa saia de lá mais alinhada moralmente com a sociedade, né? Esse tipo de experiência geralmente vai trazer mais revolta, seja lá qual ela for, né? Então, essa é a questão pragmática das coisas, sabe? Essa veia punitiva que o brasileiro até acho que deveria ser mais forte. Eu já tô falando pra vocês, nem lá na Indonésia, que eles matam centenas de traficantes por ano, o tráfico morreu e essas coisas pararam, entendeu? Então, essa mentalidade de que achar que, tipo assim, aumenta o nível de punição, que é só uma mentalidade, tipo assim, burra. A verdade é essa, a mentalidade burra, entendeu? Se tu tem esse tipo de mentalidade, vai ver os países que são assim e vai ver os países que não são, entendeu? Mas você tem que estudar a estrutura do país, vamos ter que ver como é que funciona a educação, como é que funciona a saúde, como é que funciona a qualidade de vida, vamos ver como é que é o IDH, vamos ver como é que é a renda, vamos ver como é que são questões de desigualdade, entendeu? Vamos ver cada um desses números e logo mais vocês vão começar a enxergar um padrão e vão ver que essa vontade de punir, de matar, e de fazer a pessoa pagar e sofrer e morrer, tipo assim, esse tipo de coisa não levou nenhum país a se tornar melhor, entendeu? Nenhum país avançou porque ele age que nem um país da época medieval, entendeu? Não é, um país não vai melhorar se ele instaurar tortura, se ele manda botar gente pra ser apedrejado em praça pública, pra ser enforcado, entendeu? Isso não vai resolver um país, não vai fazer ele avançar de maneira nenhuma, entendeu? O que vai fazer ele avançar é encarcerar as pessoas com um plano de depois reingressar elas de volta na sociedade, entendeu? Porque, tipo, você tá falando assim, Renan, mas daí vai ter que gastar dinheiro com essas coisas, mas caralho, vai ter que gastar dinheiro com essas coisas porque é importante, entendeu? Não é como se não fosse importante dizer, e as outras coisas do Brasil que não cuidam, exatamente, eu sei que não vão cuidar dessa questão também, entendeu? Eu só tô falando que seria melhor se cuidasse, entendeu? Eu sei que nenhum governo vai falar, não, agora eu vou resolver esse negócio aqui, eu vou mudar essas coisas, né? Mas por isso que eu vou voltar daí agora, por último, para concluir esse programa, que talvez ele fique um pouco mais curto, né? Vou voltar de novo para a questão da maconha e por que que é muito importante que legalize, entendeu? Porque olha só, em primeiro lugar, vamos falar de dinheiro, vamos falar de grana, vamos falar assim de situação financeira, em primeiro lugar, sabe? Pro povo é muito melhor que a maconha esteja legalizada, porque ela vai, toda a renda que ela vai passar a gerar legalmente vai poder se converter parte em imposto. Imposto tecnicamente é dinheiro do povo. Claro, aqui no Brasil eles iam roubar, eu sei, tudo bem, eu também concordo. Aqui no Brasil o dinheiro eles iam roubar, tudo bem, infelizmente. Mas, né, na prática, entendeu? Pelo menos tu trazendo esse dinheiro da ilegalidade para os cofres públicos é uma grande vantagem, entendeu? Eu vi uma reportagem, que daí eu acho que é de alguns meses atrás, que era uma estimativa falando de quantos bilhões de reais
as pessoas, a maconha arrecadaria aqui no país, mas eu acho que é uma estimativa meio baixa, tipo assim, claro que é 12 bilhões, eu acho que 12 bilhões é muito pouco, porque, tipo assim, os dados que eles estão ali, tipo assim, eles tentam assumir quantos por cento da população brasileira fuma maconha. É um bagulho meio que. Como é que tu vai saber? Tu vai sair perguntando para as pessoas na rua quantos que fumam maconha, as pessoas vão querer responder isso. Sei lá, eu não entendi muito bem como é que esse tipo de coisa rolou, mas com certeza eu acho que a maconha geraria ainda muito mais. Só para efeito de comparação, dizem que a indústria da cerveja, o mercado da cerveja, que, por exemplo, assim, ó, vamos falar de uma droga legalizada, a cerveja, gente. Cerveja é uma droga legalizada, entendeu? Aqui no Brasil. Ela rende 21 bilhões, ela gera 21 bilhões de reais todos os anos, né, uh, com as vendas que ela faz, né? Eu acho que provavelmente a maconha rivalizaria com essa grana. Honestamente, eu acho que tem muito mais pessoas que fumam maconha do que as pessoas assumem, né? Justamente porque aqui no Brasil as pessoas não gostam de falar sobre isso, porque tem muitos estereótipos a respeito do maconheiro, sabe? E o brasileiro tem muito medo, tipo, eu entendo, tipo assim, é ilegal ainda, tipo assim, não o consumo, mas, né, enquanto a maconha for ilegal, ela ainda vai ser mal vista, e com certeza quando mudar na lei esse tipo de coisa, as pessoas gerariam uma chave, mas o ponto é que eu acho que enquanto as pessoas não gerarem a chave, vai ter muito mais dificuldade para essa lei realmente mudar, né? E daí, para dar a conclusão, sabe, de uma razão de por que eu acho que esse negócio, essa pauta da legalização da maconha é muito importante. Quando eu digo assim muito importante, eu quero falar assim, realmente muito importante, porque sempre que entra nesse assunto, o que eu vejo as pessoas querendo minimizar, fugir dela, é dizer que, tipo assim, que tem coisa mais importante antes. Falar, não, pera um pouquinho, se tu acha que é legalizar as drogas, mas principalmente a maconha, não é importante porque tem coisa mais importante, vou te fazer pensar mais a respeito de algumas coisas. Em primeiro lugar, legalizando a maconha, tu já muda muito a questão de segurança. Claro que daí abriria o problema, que, tipo assim, legalizando só a maconha e não outras drogas, tipo assim, ainda existiriam os traficantes das outras drogas e tudo mais, com certeza, né? Mas ainda assim, tu tirando uma parte desse mercado e trazendo pra legalidade, né? Pera que agora eu perdi minha linha de raciocínio. Tá. Segurança pública, entendeu? Mas enfim, tu desincentivando a polícia a estar prendendo, encarcerando gente por causa de maconha, tipo assim, simplesmente tirar essa história, sabe? Ninguém mais, tipo, ninguém mais vai ser preso como se fosse traficante por causa de estar com maconha no bolso. Aí você tá falando assim, Renan, mas isso daí vai ser bom, vai ser ruim. Cara, vai ser bom, com certeza vai ser bom, entendeu? Ninguém deveria estar sendo preso por causa que tá andando com grama de maconha no bolso, entendeu? Claro que pode botar um número muito grande, que tipo assim, eu não sei nem como é que isso tá sendo lá nos Estados Unidos. Deve ter um limite de gramas que as pessoas podem ser pega andando. Tudo bem, entendeu? Ninguém precisa estar andando com um pé de maconha no bolso. Tranquilo. Mas, né? Até porque um pé de maconha não vai ter tanto assim também. Né? Mas enfim. O ponto é que, tipo, a gente mudando isso daí já vai mudar pra caralho os números de pessoas que são presas por causa desse tipo de coisa. Abre espaço também pra encarcerar gente que, daí, tipo assim, que realmente deveria ficar presa porque tá cometendo algum crime que realmente a pessoa deveria ficar atrás das grades, sabe? Não porque ele tá carregando maconha, tá ligado? Ou mesmo que ele plante, venda maconha, tá ligado? Pô, tu acha que alguém que planta maconha e vende maconha... Claro que aqui no Brasil eu sei que a maioria do tráfico nem chega a ser dessa forma, né? Mas o ponto é que aqui, tipo, mesmo que tu venda dessa forma, tu também é traficante. Se tu plantar um pé de maconha na tua casa, tu já é incriminado, né? Nosso país. Tipo, olha como é absurdo. Como é que uma planta pode ser incriminada, tá ligado? É uma planta que, tipo, tu cultiva ela como qualquer outra planta. Tu bota ela na terra, tu rega ela tem um ciclo dela, sabe? Como é que isso daí pode estar sendo tipo, considerado ilegal, sabe? Ainda. Depois de tudo que a gente já viu, depois de tudo que a gente já estudou, depois de que todos os outros países já estão mudando essa forma, sabe? Como é que cultivar e ter acesso a isso daí pode ser ruim? E por fim, então, tipo assim, além de afetar a saúde pública, além de afetar a segurança pública, além de afetar esse sistema de carceramento, entendeu? A verdade é que essa lei, do jeito que ela funciona hoje em dia, um ponto que eu tenho que destacar, porque eu acho que, tipo assim, é minha obrigação, considerando o que eu sei dessa informação, sabe? Ou pelo menos fui, tipo, acredito nela, é que é uma lei que ela tem, tipo assim, basicamente ela tem uma função racista, sabe? Ela tem uma função racista porque ela só é utilizada para encarcerar um tipo de pessoa, entendeu? Quem é preso por causa de drogas, que no caso a maconha, no caso, é gente pobre negra, entendeu? Que nem eu dei o exemplo do Gregório do Vivier. É isso aí, entendeu? Jovem branco ou rico que seja, entendeu? Que tá pego com maconha, não vai ser preso. É assim que funciona no nosso país. Então é uma lei racista, entendeu? Os caras que se dão a mão por causa disso é só um tipo de pessoa, sabe? Então,
tipo, quando alguém vir tentar minimizar essa história, dizer que tem coisa mais importante, não, cara. Ela é uma coisa de igual importância de outras pautas, porque ela afeta várias coisas importantes. Mudando essa lei, tu vai resolver uma grande injustiça, entendeu? Pra mim é o primeiro passo pra uma reparação, entendeu? Primeiro passo de uma reparação. Deixa eu ver se eu já posso concluir, na verdade. Eu vou ter que dar uma pausa pra ver aqui, se vão ver aqueles barulhos estranhos. Só um minuto. Ah, não, tá. Ainda posso falar mais um pouco. Posso encher linguiça, no caso. Então, né, a verdade é essa, entendeu? É uma lei que, cara, só faz coisa ruim, entendeu? Eu acredito realmente que daria pra legalizar todas as drogas, entendeu? Justamente porque o jeito que tu lida com essa questão das drogas não é criminalizando elas, né? Não é assim que os países que estão conseguindo diminuir o número de dependentes químicos e fazer com que as pessoas tenham maior qualidade de vida e diminuir os números de crimes relacionados a drogas e tudo mais. Esses países estão avançando como? Com muita educação, com as pessoas podendo ter acesso a substâncias pelos meios legais, entendeu? Com gente, com clínicas para te tratar se tiver com um problema de dependência. A verdade é que essas substâncias, entendeu? De várias maneiras elas foram chegar na sociedade e por várias razões que seja, sabe? Aqui no Brasil a maconha chegou, assume-se e acredita que foi no processo, tipo, né? Não sei se eu deveria estar falando sobre isso de novo, né? Mas acredito que ela chegou aqui através dos escravos negros, né? Quando foram trazidos no período lá da escravidão. Dizem que acredito que foi ali que vieram as sementes que eles trouxeram nas roupas deles, em outros objetos que eles tinham, né? As pessoas conheceram através dos nomes que eles utilizavam e tudo mais. Então, aqui no Brasil também até a lei que começou a perseguir, que tipo, se vocês pesquisarem assim, escrevam assim no Google, por exemplo, cigarros índios, sabe? Vocês vão encontrar uns anúncios de jornais bem antigos, e quando eu digo bem antigos, tipo assim, século XIX, século XVIII, a verdade é que, né, a primeira lei que começou a proibir a maconha, começou a perseguir a maconha, foi lá por 1900 e alguma coisa, até onde eu sei, sabe? Então já teve um momento no nosso país que a maconha era usada livremente, entendeu? Ela era utilizada pelos, né, as pessoas negras, depois também começou a ser utilizada por pessoas indígenas e claro que nesse processo também começou a ser utilizada por pessoas brancas, né? Dizem que até, acho que, não sei se é Maria Joaquina, eu acho que é Maria Joaquina, né? Eu sei que uma dessas figuras importantes dessa história, assim, desse período, né, da, da história do Brasil, dizem que ela também era adepta da maconha, da ganja e tudo mais, né. Então, foi um negócio que começou a chegar assim e tal, mas quando começaram a perseguir, começaram a proibir, realmente foi por um caráter racista, entendeu? Começou a incomodar. Era a droga do povo pobre, era a droga do povo negro, entendeu? Começou a incomodar as elites lá no século XX, né, no começo do século XX, e daí eles começaram a perseguir, e desde aquele momento, isso daí era usado como desculpa pra prender uma espécie de gente, tá ligado? E tipo, eu já ouvi esse tipo de raciocínio, eu consigo ver na prática que é assim, por números, por dados, tu pode visualizar, tu vê que esse tipo de coisa acontece. Então, tipo assim, eu realmente acho que é uma lei muito errada, é uma lei que, quanto antes a gente acabar com ela, vai ser melhor para todo mundo, para começar. Tipo, em primeiro lugar, vai impedir o governo de ter acesso a essa maneira de encarcerar parte da população como ele quiser, e ao mesmo tempo que eles deixam de prender outra pessoa, né, que deveriam estar presos e tudo mais. Então, tipo, essa é a questão sobre essa questão das drogas, gente. A gente cresceu num Brasil que nos vendia como se, tipo assim, o problema do Brasil é existir traficante. Sabe, tipo, o problema do Brasil não é existir traficante, o problema do Brasil é existir tráfico. E sabe como que tu acaba com o tráfico? Legalizando, porra, entendeu? E se tu não concorda comigo, se tu acha que eu tô falando bobagem, se tu acha que não é assim, tenta ver esse país, então, pesquisa, eu te desafio a tu encontrar esse país que é exemplo, sabe? Que tá indo super bem, evoluindo, sabe? Com o IDH bombando e que ele é um país que ele é persecutório, assim, entendeu? Que ele mata as pessoas por causa de drogas e que ele é um país que proíbe tudo, sabe? Eu duvido que tu vai conseguir encontrar isso daí, entendeu? Porque não é assim, a gente já tá tendo vários exemplos, vários dados, sabe? Tipo assim, essa questão das drogas vai acontecer, entendeu? Eu já tô cantando a pedra.
tenho certeza absoluta que vai acontecer. Tenho certeza que a maconha vai ser legalizada no Brasil eventualmente. Só que, infelizmente, eu sei que não vai ser tão cedo, entendeu? Justamente porque eu acho que a população brasileira ainda tem a cabeça muito lavada para esse assunto. Eles ainda acham que, tipo assim, né, muita gente não parou para pensar, muita gente não ouviu tudo isso aqui que eu tô falando, e é muita gente que tá vindo aqui talvez não concorde, mas eu falo assim, olha, vai ler então, vai pesquisar, vai, se embrenha nesse assunto, entendeu? Se embrenha nesse assunto que eu sei que eu tô certo nessa parada, entendeu? Eu sei que a proibição é uma merda, é estúpida, fracassou, deu errado pra caralho, nenhum país conseguiu acabar, nenhum país venceu a guerra às drogas, entendeu? A guerra às drogas durou durante 80 anos e ela tá invicta, caralho, as drogas sempre ganham, parabéns pras drogas. Então, tipo assim, ó, sério, simplesmente é uma coisa estúpida que gasta o nosso dinheiro, joga o nosso dinheiro no lixo, não só joga o nosso dinheiro, faz com que policiais morram, faz com que a população relacionada, envolvida naquele, lá, naquele cenário de guerra lá, também morra, né? Faz com que a polícia gaste, enfim, passe por uma situação que nem deveria estar acontecendo, nem precisava estar acontecendo, sabe? Ela é utilizada para encarcerar a pessoa que não precisava estar sendo encarcerada, sabe? Simplesmente é um negócio assim, cara, que não tá trazendo benefício nenhum, entendeu? Não tá trazendo benefício nenhum. E é o que a maioria do mundo tá concordando e o Brasil segue implacavelmente dizendo que o jeito que é certo de combater a droga é com mais, tipo assim, mais invasão, mais gente indo, mais polícia indo combater traficante, sabe? Tipo assim, é muito fácil tu tomar essa decisão, sendo que não é tu que vai subir o morro, sabe? É muito fácil tu dizer que tem que ter mais ataque da polícia na favela, quando não é o cara que vai ter que passar por esse processo, entendeu? É o maluco que tá decidindo lá de longe. Mas agora, cara, isso daí não tá ajudando ninguém, sabe? Não tá ajudando ninguém, as pessoas continuam consumindo drogas, sabe? As pessoas ainda dão o seu jeito de fazer o consumo dessas coisas, só que elas não têm educação, elas não têm acesso à informação, elas não têm acesso a uma droga que tá limpa, que tá pura, que tem uma qualidade boa, entendeu? Isso não tá virando imposto, entendeu? Tá tudo errado, tá simplesmente tudo errado, cara, não tem argumento lógico, racional, sabe? Hoje em dia, o cara, tipo assim, há 10 anos atrás, o cara até podia ficar com esses argumentos estúpidos, só que a legalização já tá rodando no mundo e tu não vê casos de países querendo voltar atrás. Aí agora deve ter uma meia dúzia de gente pesquisando e querendo encontrar umas notícias exatamente assim, entendeu? Falando que deu errado, que agora estão revendo as coisas. Cara, balela. Pode ter certeza que o jeito certo de lidar com essa questão é do jeito que eles estavam avaliando isso aí, entendeu? É com informação, entendeu? É com as pessoas podendo ter acesso à substância se ela quiser, entendeu? De maneira legal, de maneira lícita, sabe? Educando, ajudando as pessoas que querem lidar com a dependência a sair desse problema, sabe? É dessa forma que vai resolver o problema das drogas. Não do jeito que o Brasil opera, entendeu? O jeito que o Brasil opera é estúpido. Olha a situação daquela Cracolândia lá, entendeu? E aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, pra quem não sabe, entendeu? Em toda aquela região lá da. Agora me faltou, agora é um bairro que fica lá, numa parte do centro da capital lá, sabe? Centro da capital, aqui, Porto Alegre, né? Enfim, tem uma. Porto Alegre já tá adquirindo, assim, uma Cracolândia nossa, sabe? Que é só, tipo assim, uma parte da cidade que não tem nenhuma manutenção, sabe? Completamente tomada por várias pessoas que são usuárias e que ali só tem vários ferros velhos, entendeu? Porque é a única coisa que consegue. Não tem como tu abrir outro estabelecimento ali que não seja um ferro velho, sabe? Então, tipo assim. E gente também fazendo casa na volta já também, né? Porque deve ser necessidade das pessoas, né? Mas enfim. Então, cara, olha só o que o Brasil tá conseguindo com essa política antidrogas dele atual, entendeu? É isso que vocês querem? Vocês acham que vai ter melhoria? Vocês acham que vai avançar, entendeu? Então, cara, o meu objetivo nesse programa era realmente assim, é abrir os olhos das pessoas para essa pauta, porque, em primeiro lugar, ela é importante, ela é séria e só vai trazer benefício pro nosso país, cara. Que nem eu falei, eu acho que deveria legalizar todas as drogas, mas, tipo assim, a maconha é urgente, entendeu? As outras drogas são mais sérias, têm mais riscos, têm mais perigos, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o jeito certo de lidar com qualquer outra dessas drogas é com a educação, é com a informação, é, enfim, com falando de maneira honesta os riscos, os perigos, sabe? Enfim, todas as coisas. Da mesma maneira que tu faz com cigarro, da mesma maneira que tu não. Tipo assim, com álcool nem dá pra dizer que faz isso. Tipo assim, com o cigarro, o Brasil até que ele tem
uma conduta meio que respeitável, entendeu? Nunca afrouxou, nunca disse que se precisava colocar anúncio assim de, sabe? Nunca deixou as pessoas voltarem a promover, a glamorizar o cigarro. E as pessoas não pararam de fumar, entendeu? Mas é isso aí. As pessoas querem fumar, deixa elas fumar, entendeu? Sabendo do risco, sabendo que é perigoso e comprando, tendo acesso ao cigarro que a pessoa quiser, entendeu? Assim que funciona. Agora, a bebida alcoólica, o Brasil, tipo assim, cara, olha, outra coisa que, tipo, isso aqui é papo clássico de maconheiro, mas pra quem gente que não fuma maconha, não, talvez não abra os olhos pra isso, mas, tipo assim, o álcool é aquela droga mais normalizada aqui no país e é uma das mais perigosas, uma das coisas que causam mais risco. E eu não tô falando isso pra perseguir o álcool. Eu acho que o álcool, mesmo sendo assim, ele tem que continuar legalizado, obviamente, entendeu? Os Estados Unidos já tentou proibir álcool e deu muita merda. Quem não conhece a lei seca lá, vai pesquisar pra ter uma ideia, né? Mas enfim, agora, será que agora já passei muito tempo? Agora eu tô meio paranoico, peraí. Não, tá bom. Agora esse programa tá ficando marcado por um monte de pausa assim, mas foda-se, né? Indo adiante. Então a lei seca deu muito errado lá nos Estados Unidos. Então eu não tô falando isso aqui agora para as pessoas perseguirem o álcool, mas eu quero dizer que, tipo assim, a gente sabe que o álcool provoca várias situações perigosas, tipo assim, acidentes de trânsito, a gente sabe que rola muito acidente de trânsito por causa de álcool, sabe? Situações de agressão, de violência, muitas acontecem no momento que a pessoa tá alcoolizada. Não é sempre, né? Não tô dizendo que o álcool é o vilão, não é o vilão, mas a gente sabe que acontece com pessoas alcoolizadas, passam, protagonizam esse tipo de capítulo, entendeu? Não dá pra dizer que, eu nunca ouvi falar. A gente ouviu, pessoas que já beberam já sentiram os efeitos, já passaram por essas coisas, né? Ainda assim, o álcool é legalizado, e mais do que legalizado, o álcool é glamourizado, entendeu? Não tem uma... Eu acho que o álcool poderia ser menos glamourizado, eu acho que poderiam ter leis mais parecidas do jeito que tu trata o cigarro, sabe? Porque, tipo, não é por causa disso que o álcool ia parar de ser bebido, sabe? Tipo assim, não precisa do anúncio, sabe? Tipo, bem dizer que a cerveja que é privilegiada, sabe? As outras bebidas não costumam ter anúncio e mesmo assim as pessoas bebem, sabe? A vida real acontece, não precisa ter um comercial assim e tal, né? Mas enfim, o ponto é que a cerveja aqui é muito glamorizada, né? Então, a maconha tem que ter o mesmo tratamento, entendeu? Eu não quero que, tipo assim, se a maconha seja glamorizada, eu espero que ela não seja. Eu espero que não precise nem ter anúncio, só tu ter um lugar que as pessoas possam comprar legal, entendeu? De qualidade, entendeu? Sem ter que comprar, sem ter que ir até uma biqueira, sem ter que passar por aquela situação toda, entendeu? Sem ter que comprar maconha em péssima qualidade, entendeu? Com até riscos para a saúde, na verdade, né? E além disso, outra coisa que tem que vir junto quando se fala de legalização da maconha é a legalização do cultivo, entendeu? A verdade também é que não tem, se um dia o Brasil for legalizar, a população tem que obrigar que haja uma legalização do cultivo, sabe? Porque é o que vai impedir de transformar num bagulho elitizado, né? É o que muita gente sempre fala assim, mas o que que adianta? Vai legalizar a maconha, aí vai ficar muito caro, porque no Brasil tudo é caro e os caras vão tirar na biqueira. Em primeiro lugar, isso é possível, porque, né, isso é o que acontece em vários países também, tipo, não é porque não é porque a maconha foi legalizada que acabou o tráfico nesses países, não é tipo assim, mas foi diminuindo, foi perdendo força justamente porque tinha uma concorrência, né? Em segundo lugar, começou a rolar várias outras coisas, porque tipo assim, por isso que é importante ter a lei do cultivo, porque daí o cara não quer pegar e não quer comprar, ou ele não pode comprar, mas ele pode cultivar, entendeu? Se ele gosta, ele vai passar por esse processo, entendeu? Ele vai passar por esse cultivo, ele vai pegar e ele vai, tipo, né, aprender a fazer isso daí e tal. Então é uma coisa muito importante que o cultivo venha junto, porque daí, tipo assim, também facilita outra coisa. Coloca o mercado meio que em xeque, porque, tipo assim, mesmo que o cara não queira cultivar, ele pode comprar maconha de outras pessoas que cultivam, por exemplo, entendeu? Porque daí, que nem eu falei, maconha deixa de ser tráfico, eu posso vender pra quem eu quiser e a polícia não vai me prender, né? A polícia não vai chegar na minha casa e destruir meus pés de maconha e também não vai pegar e me prender, né? Então, tipo assim, tem que deixar cultivar e não pode ser muito pouco, entendeu? Não pode ser, tipo assim, o Brasil não pode dar uma de Brasil e falar assim, não, só 2 pezinhos de maconha, não, tipo, pelo amor de Deus, né? Tem que ter uma dosagem que não seja, tipo assim, não precisa deixar as pessoas plantar hectares, embora, a não ser que seja empresa, eu também não entendo muito bem como é que funciona isso, entendeu? Porque lá nos Estados Unidos eu acho que não dá para as pessoas plantarem o que elas quiserem, mas ao mesmo tempo as empresas podem plantar um monte, sabe? Eu acho que é assim, eu acho que não deixa a população normal plantar muita maconha. Não sei como é que é, entendeu? Essa parte daí, né, eu não fico tão por dentro assim, porque varia de estado para estado e tudo mais, né? Mas o ponto, cara, é que é isso aí, entendeu? O Brasil,
ele tá muito atrasado nessa pauta, sabe? É muito, muito, muito. Tá tudo errado nessa merda, gente. Olha, por favor, aqui é um bagulho assim que eu realmente. Isso aqui é um assunto que eu preciso que todo mundo esteja de acordo, porque, olha, se tu não tá de acordo, cara, eu te obrigo, então, ó, te esforça, entendeu? Te esforça, vai atrás, pesquisa, se torna o único defensor da proibicionismo inteligente, entendeu? Eu vou te desafiar a ser esse cara, porque eu nunca vi um cara conseguir defender a pauta proibicionista sem ser um imbecil, completo do imbecil, entendeu? Tem que ser um imbecil, um moloide. Cara, qualquer ser humano realista, sensato, entendeu? Que pesquisa, que reflete, que pensa, que tenta encontrar solução para os problemas, entendeu? Ele não vai te dizer que o proibicionismo resolve as coisas, porque a gente já viu que não resolve porra nenhuma, caralho. Não é assim que funciona, entendeu? A substância não tem que ser tratada dessa forma, tá ligado? Não vai dar certo, nunca resolveu e não vai chegar a lugar nenhum, né? E também, tipo, que eu falei, reflito sobre esse negócio do sistema penitenciário também, tipo assim, não é pra dar mordomia pra presidiário, cara, é que eles têm que voltar pra sociedade, caralho, entendeu? Se tu vai deixar o cara preso lá e ele não vai passar por nenhuma espécie de ressocialização, o que que tu espera que vai acontecer quando ele sair de lá? Tu acha que ele vai chegar apertando tua mão ou que ele vai querer sair e te ferrar, hein? Abre tua cabeça, entendeu? Isso só respinga a gente pobre. A verdade é essa, entendeu? Quem se fode por essas coisas é outros pobres, entendeu? Quem é preso é pobre e quem se fode pelos pobres que estão marginalizados e fazem coisas que são passíveis de punição são outros pobres, entendeu? O cara que tem dinheiro, raramente ele vai ter que passar por uma situação dessas. O cara vive num bairro totalmente assim, sabe, protegido, cercado, um condomínio de luxo, entendeu? Ele frequenta espaços que só tem gente com dinheiro, sempre andando, sempre acompanhado, sempre, enfim, né, bem distante dos problemas que eles deixam acontecer. Então, nós, enquanto povo, a gente tem que ser esperto, a gente tem que saber as coisas que são, tipo assim, cara, isso é importante, isso é certo, isso vai ajudar o nosso país, né? E realmente o que eu tô fazendo aqui é um projeto pro futuro, tá ligado? Eu tô ligado que a gente tá fudido com essa questão das drogas, rapaziada. O Brasil, olha, burrão, burrão, parecendo assim um país medieval, entendeu? Daqui a pouco a gente vai voltar a mijar e cagar em balde e tocar no meio da rua, cara. Olha, te dizer que tá foda essa merda, né? Mas agora o ponto, né, é que eu espero realmente que algum de vocês que me ouviu aqui, que nunca tinha pensado sobre esse assunto ou tinha uma opinião burra, estúpida sobre essa pauta, e agora tu conseguiu ouvir, né, um pouco de sensatez através de mim, cara, eu vou dizer pra vocês, é isso aí, entendeu? Vão atrás, pesquisem, entendeu? Busquem conhecimento, como diria o ET Bilu, sabe? Porque cara, eu até fiquei triste aqui no final desse programa, tá ligado? Porque é muito desanimador ver que o nosso país, assim, tá se encaminhando pra ser o último país da América Latina, sabe? E que, cara, tá tudo errado, sabe? Nada do jeito que essa questão das drogas funciona tá certo, sabe? O governo não investe R$ 1 nas coisas que serve, ele gasta muita grana nas merdas que não serve, e isso daí tá sempre respingando na nossa bunda e todo mundo se fode, entendeu? A gente não deixa de arrecadar dinheiro, as pessoas são presas injustamente, e as que são, mesmo as que são presas de maneira justa, são encarceradas num negócio que simplesmente faz com que elas fiquem esperando a oportunidade de ferrar de novo outras pessoas, né? Pessoas que deveriam ser presas não são presas por causa da posição social deles, ou por causa da classe que eles pertencem, né? Quem eles representam e tudo mais. Então, cara, tipo, simplesmente só tem coisas ruins nesse sistema que funciona, gente. A gente tem que abrir nossos olhos, a gente tem que batalhar para essas coisas mudar. E vocês podem ter certeza, cara. Olha, se o mundo ficar pior com a legalização da maconha, vocês podem me cobrar, entendeu? Vocês podem me cobrar, pode vir aqui na minha casa, Renan. O Brasil legalizou a maconha e agora a gente está completamente perdido. Olha só, a calamidade se instaurou, mas eu tô dizendo para vocês, ó, eu tenho 100% de certeza, cara. 100% de certeza que o Brasil legalizar a maconha seria assim, ó, um puta do avanço, seria muito benéfico para a cidade. E eu não tô exagerando, eu acho que seria muito benéfico, porque eu sei o quanto que essa lei afeta coisas ruins, cara, quantas afeta coisas negativas, sabe? Destruir essa lei que proíbe, criminaliza a maconha ia mudar muita coisa, sabe? Essa é uma mudança de status quo que, na minha opinião, ia mudar o paradigma da porra toda, sabe? Essa é a minha visão dessa parada. Mas, né, eu já gastei muita energia refletindo sobre isso, entendeu? Outras pessoas que nunca pararam pra pensar podem estar achando que eu tô fazendo alarde, mas não é, entendeu? Se vocês terem noção exata de quão ruim, o quão bosta, o quão merda é o jeito que o nosso país lida com essa questão do proibicionismo das drogas, principalmente da maconha, sabe? Vocês veriam que puta que pariu, cara.
gira essa chave, mexe nessa peça, sabe? E tu muda por completo o jogo, sabe? Vira outra coisa. Vocês podem confiar em mim, entendeu? Tenho certeza que quando o Brasil legalizar, a gente vai passar 5 anos e a gente vai ficar assim, mano, por que que não tinha legalizado antes, tá ligado? Por quê? Por quê? Mas infelizmente eu não acredito que a gente vai viver isso nessa década, não, sabe? Pra mim, como maconheiro, isso é muito triste, né? Agora eu vou ficar mais esses 10 dias pensando no meu prensado fudido, né? Que eu só vou experimentar mês que vem de novo. Mas é isso aí, pessoal. Olha, espero que me viu até o final tenha curtido, né? E segunda-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.